Queridos irmãos, vamos meditar na palavra de Deus nesse instante. Convido a todos a abrirem as Escrituras Sagradas no primeiro livro de Samuel, capítulo 29, onde daremos sequência à série de exposições intitulada Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, exposições no livro de 1 Samuel. Estamos quase no final do livro e o momento que nós estamos lendo é um conjunto de 5 capítulos aqui, do 27 até o 31, onde existe um grande embate dos filhos de Israel contra os filisteus. E nós já vimos desse embate algumas cenas. Vimos que Davi está vivendo atrás das linhas inimigas. Foi lá onde ele encontrou a maneira de fugir dos seus problemas, mas se enganou. Ele não fugiu dos problemas, eles aumentaram. Não há solução fora dos limites estabelecidos por Deus, e ele vai perceber exatamente isso. Viveu entre aqueles homens 16 meses, escondido entre os filisteus. Depois, capítulo 28, nos mostra que nesse momento do combate, filisteus, israelitas, Saul, preocupado com essa batalha, ele vai consultar o Senhor e Deus não lhe responde. E ele procurou de todos os meios e Deus não lhe respondeu. Então ele ultrapassa os limites, não da geografia, agora os limites da sua religião, do seu comprometimento com Deus. Ele que havia mandado desterrar todos os médiuns, agora ele vai consultar o médium. Ele quer ter contato com os mortos, ele quer consultar Samuel. E aqui a gente vê a degradação de Saul, que ao longo dos capítulos foi descendo cada vez mais, e ele então consulta, e o que é pior, quando termina a consulta, o estado dele é pior do que o que estava antes. Então Saul está apavorado, e o escritor sagrado, que nós não sabemos quem é o autor do livro de Samuel, ele cria esse cenário aqui agora, ele estabelece esse cenário, mostrando pelo seu registro de perspectivas diferentes. Ele mostra, filisteus e israelitas vão ter uma grande batalha. É uma batalha tipo aquela do Senhor dos Anéis contra os 5 reinos, porque de fato aqui fala de 5 reinos, que 5 grupos que vão se reunir então entre os filisteus. E você tem aquele momento de embate. Davi está onde nesse meio? Ele está atrás do rei Aquis, na retaguarda. E Saul, onde é que está? Saul está morrendo de medo, consultando a pitonisa de Endor, em busca de uma solução. Fica pior o estado dele, a alma dele está apavorada, mas ele vai ter que ir para a guerra mesmo assim. E agora o autor volta o olhar para criar mais suspense sobre Davi. Será que Davi vai realmente batalhar contra o seu próprio povo? Porque ele faz parte da guarda especial do rei Aquis agora entre os filisteus. Será que ele vai mesmo matar o seu próprio povo? E ele está disposto a isso, ele já declarou. Então, é nesse momento que a gente para aqui agora e lê o capítulo 29. Esse momento um pouco antes da batalha, um pouco antes de israelitas e filisteus entrarem no embate. E a palavra de Deus então diz assim, no primeiro livro de Samuel, capítulo 29. Ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, e Davi e seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: este hebreu, que fazem aqui? Esses hebreus, que fazem aqui? Respondeu Aquis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos? E coisa nenhuma achei contra ele, desde o dia em que, tendo desertado, passou para mim até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e lhe disseram: faze voltar esse homem, para que torne ao lugar que lhe designaste, e não desça conosco a batalha, para que não se faça nosso adversário no combate. Pois de que outro modo se reconciliaria como o seu senhor? Não seria porventura com as cabeças destes homens?
Não é este aquele Davi, de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então Aquis chamou a Davi e lhe disse: Tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e me parece bem que tomes parte comigo nessa campanha, porque nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia em que passastes para mim até o dia de hoje, porém aos príncipes não agradas. Volta, pois, agora, e volta em paz, para que não desagrades aos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: Porém, que fiz eu? Ou o que achaste no teu servo desde o dia em que entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei meu senhor? Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: Bem eu sei, e que na verdade aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém os príncipes dos filisteus disseram: Não suba este conosco à batalha. Levanta-te, pois, amanhã de madrugada com os teus servos que vieram contigo, e levantando-vos logo que haja luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem e voltarem à terra dos filisteus. Os filisteus, porém, subiram a Jezreel. Amém. Davi é uma figura que ilustra muito bem o que é enfrentar frustrações e decepções na vida. A vida dele é marcada por isso. A gente percebe que desde o início, quando Samuel chegou na sua casa, e ele podia estar pensando: eita, eu vou para uma refeição, nem foi chamado. Sabe aquela hora que você fica assim: eu vou lá ver o Samuel. Não, nem foi chamado. Aí, tipo as orelhas baixo assim, né? A gente percebe que quando ele consegue casar, depois de lutar e receber Mical como sua esposa, depois de suas perseguições, o rei fala: não é mais sua não, e tomou de volta. Aí você fala: pá, não é possível, estava indo tão bem meu casamento. E aí vem essa decepção. Nós vemos ele decepcionado por não ter feito o que devia fazer. Quando Doeg estava lá entre os sacerdotes, ele não fez nada. E o Doeg depois, por mandato de Saul, mandou matar todos os sacerdotes de Nob. Só escapou um que correu para ele e fala: meu Deus. Literalmente ele ia dizer bah. Aquele bah bem pesado assim, sabe, de consciência pesada. Como é que pode uma coisa dessa? Depois ele vai defender Keila, porque ele é um rei, ele é um líder, ele não sabe ver a injustiça e não fazer nada. Ele vê pessoas que estão sendo saqueadas pelos filisteus, ele fala: não, vou defender esse povo, e defende Keila. Mas ele vai consultar o Senhor: Senhor, aquele povo eu acabei de ajudar eles vão se levantar contra mim, me dedurar para Saul? Aí Deus responde: vai. Aí de novo: não é possível, acabei de salvar o povo, e o povo agora se levanta e me entrega de mão beijada para o rei. As últimas histórias que nós vimos, por exemplo, ele agora com 600 homens ao seu redor, precisando dar comida para esse povo todo, fora as mulheres e crianças que esses tinham. E ele fala: olha, nós estamos aqui, tem um homem muito próspero ali, Nabal, vão lá em meu nome, e peça a ele qualquer coisa, não precisa exigir nada não, peça para ele tem tanta coisa lá, ele vai dar alguma coisa para nós, sabe, expectativa, vamos conseguir ter uma refeição melhor. E quando chega lá, Nabal trata eles com dureza e despede eles sem nada. E aí Davi de novo: pá, não é possível. Os próprios servos de Nabal diziam: esse homem é como um muro que protege a gente, nunca nos fez mal. Ou seja, ele tinha uma expectativa de que alguma coisa boa acontecesse e nada. E meus irmãos, hoje nós vamos ver outra frustração de Davi, mas essa frustração de hoje é boa. Mas não é a última não. A gente continua lendo a história dele, e eu fico às vezes perguntando: por que Deus permite que seus servos passem por tantas decepções, frustrações e sofrimentos? E eu acho que você já fez essa pergunta em algum momento para Deus: Deus, por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Por que as coisas não acontecem como eu esperava que deveriam acontecer? Por que eu estou passando por isso?
Essa é uma expressão muito comum para aqueles que estão enfrentando provações, sejam elas em que natureza for. Dentro de casa, com enfermidades, em relacionamentos, enfrentando crises. Meus irmãos, o texto que nós lemos nos fala dessa frustração, mas no caso de hoje, Deus frustra o plano de Davi, mas apesar de fazer isso, aquilo foi benéfico para ele. E a gente começa a pensar, e hoje eu quero ensinar sobre isso para os irmãos, baseado nesse texto que nos traz essa verdade bíblica, de que quando os planos nossos se frustram e a gente fica entristecido e decepcionado, você não vai entender na hora, mas Deus pode estar trabalhando em você e através de você para lhe dar livramentos ou para lhe conduzir por outros caminhos. Então, quando você enfrentar algum tipo de decepção ou frustração em sua vida, isso não é de todo ruim. Deus tem um propósito atrás de cada coisa. Afinal, os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos pensamentos, os caminhos do Senhor são muito mais elevados do que os nossos caminhos. E é isso que nós poderemos ver nesse texto. E aqui então no capítulo 29, como eu disse, ainda nesse cenário que compreende essa grande batalha, o escritor sagrado agora mostra como Deus vai livrar Davi. E a resposta é simples: frustrando os planos dele. Então já guarda essa lição para a sua vida. Estou frustrado, estou decepcionado. Na hora você vai chorar, vai sofrer, vai passar um tempo e você vai dizer: como foi bom aquilo ter acontecido. Se aquilo não tivesse acontecido, o que seria de mim hoje? Na hora ninguém consegue dizer isso não. Na hora é só chorar e ficar com raiva. Frustração total. Mas depois que você vê o que Deus fez, ou o que Deus te livrou, ou para onde Deus te conduziu, aí você começa a falar: Deus, como os teus pensamentos são elevados, como o Deus soberano guia a nossa vida. Por isso que é bom a gente descansar nele. E a gente não deve dizer isso só quando passou já e a gente entendeu. A gente vive pela fé e precisa aprender a confiar em Deus quando a gente não está vendo solução, quando a gente não consegue enxergar o porquê das coisas e fica um monte de interrogação e a gente continua dizendo: Deus, tu és bom e eu vou continuar te servindo. Mais cedo ou mais tarde, se o Senhor quiser, pode me esclarecer, mas eu não preciso me esclarecer para te seguir. Eu vou continuar te servindo, pois tu és bom. Pois bem, meus irmãos, nesse texto então nós veremos o livramento de Deus frustrando os planos de Davi. E o texto então, ele tem uma sequência aí da estrutura dele. Os versos 1 e 2 reintroduzem o cenário então, esse cenário maior da guerra que existe, que perfaz até o final do livro. Depois os versos 3 a 5 nos falam sobre a desconfiança dos príncipes filisteus. Por que esse hebreu está entre nós? Versos 6 a 10, Davi então se aparta de Aquis, Aquis despede ele, e o texto conclui, versículo 11, Davi cabisbaixo, orelha abaixo. Sabe quando você vai assim, com os ombros caídos? Ele e seus homens retornando, se sentindo frustrado. Pois bem, quero falar então hoje quando os planos frustrados revelam o livramento de Deus. Vamos seguir a divisão do texto e tirar algumas instruções e lições para a nossa vida a partir do texto sagrado. Versos 1 e 2 então nos ensinam que inimigos se unem para mais uma vez batalharem. Só que agora eles têm um bom presságio e tem uma peça dissonante nesse cenário. Por que eu digo que tem um bom presságio aqui? É agourento essa referência. Você viu onde é que eles estão? Ajuntaram-se os filisteus, todos os seus exércitos, em Afeca. Você já ouviu falar desse lugar alguma vez? Nós já estivemos em Afeca, estudando no capítulo 4. Se você lembrar lá, foi lá no capítulo 4. Nós ainda não tínhamos a visão de Davi. Naquela ocasião era o povo de Israel mais uma vez tendo que lutar contra os filisteus,
E lá eles tiveram uma derrota, os israelitas tiveram uma derrota terrível. 4.000 homens morreram em Azeca. E aí eles falaram: gente, o que nós vamos fazer? E como o povo estava desviado, o sacerdote era Eli, os filhos do sacerdote, Hofni e Finéias, eram homens de Belial. Então a liderança religiosa estava corrompida. O que esperar do povo? O povo também. E aí eles falaram: traz o amuleto da sorte. Eles assim consideraram a Arca da Aliança. Traz a Arca da Aliança aqui. Quando a Arca da Aliança chegou no arraial, eles falaram: agora nós vamos vencer. Agora nós vamos ter vitória sobre os nossos inimigos. Mas, apesar de todo o brado que eles deram, versículo 5 do 1 Samuel 4:5 diz que eles deram grandes brados e ressoou toda a terra. Apesar deles ficarem ali todo animados para a batalha, eles vão perder. Por outro lado, os filisteus, naquela ocasião em Azeca, foram muito mais prudentes do que os israelitas. Enquanto esses aqui estão confiando que tudo vai melhorar, ou seja, mesmo sem eu me arrepender, mesmo sem eu buscar Deus, chegou a Arca da Aliança, a vitória é certa. É tipo teologia da prosperidade embrionária no Antigo Testamento. Vai dar tudo certo. Mas o texto lá mostra que os filisteus, por outro lado, ao invés de terem confiança assim, os seus líderes se levantam e encorajam o povo. Olha que encorajamento bonito os filisteus deram. Versículo 9. Eles diziam assim: sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Qual que você prefere? O que confia no amuleto? Porque eles não estão confiando no Deus que se invoca sobre a arca. Eles estão desviados de Deus. Mas esse aqui parece que tem um discurso mais enérgico, mexe com as pessoas. Resultado: em Azeca, 30.000 homens morreram. A derrota dos 4 já estava grande, e agora morreram 30.000 homens. Além disso, naquela ocasião, os filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. A Arca da Aliança foi tomada do povo de Deus. Eli, quando ficou sabendo dessas coisas, caiu para trás e morreu. E a esposa de um dos filhos de Eli, quando ouviu a história, não faz isso não, viu? Ó, cuidado das grávidas aqui. Se abaixou e teve o menino na hora, e por isso batizou ele com o nome de Icabô. Icabô, que quer dizer literalmente: foi-se a glória de Israel. Meus irmãos, isso aconteceu em Azeca. Não é meio agorento para eles assim? Imagina para um homem que está até invocando espírito maligno, achando que é Samuel que ele está chamando. O homem está até se voltando para os necromantes. E agora está com o seu coração perturbado. E de repente, onde é que os exércitos estão? Em Azeca. Eita, já vi alguma história acontecendo lá. Lá nós perdemos feio. Fomos destruídos. Ou seja, já fica aquele sentimento de que alguma coisa ruim pode acontecer. E os príncipes dos filisteus foram para lá, o texto diz que com centenas e com milhares. Alguns estudiosos falam então que entre os filisteus havia ali pelo menos 5 regiões, e quando eles tinham que fazer uma guerra maior, eles se juntavam, esses 5 reinos filisteus, e então eles iam para o embate. Então era uma multidão muito grande, desproporcional. O rei de Israel está morrendo de medo, perturbado, e o que vai acontecer? Então era nesse contexto aqui que o texto nos apresenta. E onde é que está Davi nessa história? Davi está feliz da vida porque vai guerrear contra Israel. Ele está lá como guarda pessoal de Aquis, o rei dos filisteus, o rei de Gate. E Davi está pronto para guerrear contra o seu próprio povo. Vocês lembram que nesses 16 meses que ele ficou vivendo entre os filisteus, a sua malignidade foi aguçada. Ele matava, ele escondia as provas, ele fazia planos, contava uma coisa para o rei, mas fazia outra. Ou seja, estava dando o seu jeitinho ali para sobreviver. E o rei falava: para onde é que você foi hoje? Eu fui para aqui, para ali. Mas na verdade não era nada disso. Ele estava enganando a ele mesmo, enganando ao seu rei. E a gente vê que nessa história toda o Aquis achava o Davi a pessoa mais maravilhosa da face da terra. Mas Davi está enganando ele, dizendo que está indo para um lugar e está indo para outro, dizendo que está indo guerrear contra
o sul de Judá, quando na verdade está indo em outras direções. E ele está ali, na retaguarda, achando que vai para a guerra. Alguns acham até que Davi devia estar aqui com alguma estratégia de pensar em se rebelar naquele momento. O texto não fala das intenções do coração de Davi, então nós vamos dormir sem saber. Vamos ter assim possibilidades, é possível que seja isso ou aquilo, mas a gente nunca vai ter acesso às reais intenções de Davi, porque o texto sagrado não nos revela. Mas aqui, irmãos, a gente percebe uma peça distonante aqui. Tem um negócio assim, é igual quando alguém está tocando, não é o nosso grupo, não é o nosso grupo bem encaixadinho ali, né? O pessoal tocando, agora imagina alguém chega e toca uma tecla assim que não tem nada a ver. Ou bota uma nota que não tem um som estranho aqui. Ou cantando e dá uma soltada assim meio para o lado, você fala, opa, tem uma coisa aqui que está meio fora. O que está fora nesse cenário? Israelitas num lugar, filisteus reunidos aqui, e o rei ungido de Israel aqui, de cachorrinho do rei Aquis. Eu sou tua guarda. Não está meio estranho esse negócio? Não combina Davi ali, não é o lugar dele ali. Mas por medo de Saul, ele falou, eu tenho que fugir, senão ele vai uma hora me achar. E aí na cabeça dele, ele começou a raciocinar errado, ele fala, eu vou viver entre os filisteus. E viveu os piores momentos da vida dele, longe dos limites estabelecidos por Deus. Sua malignidade foi mais aguçada, pecou mais ainda contra Deus. Mas Deus não desiste dos seus filhos pactuais, e Deus vai lhe produzir livramento nesta ocasião, na história de hoje. Mas aqui a gente percebe que quanto mais Davi tenta dar o seu jeito, mais ele se complica, e ele está cada vez longe demais para conseguir voltar. O que ele vai fazer agora? O rei Aquis disse, você vai comigo guerrear contra o teu povo, porque Aquis tinha certeza, ele é desertor, ele agora é meu cavalo de combate aqui, ele faz o que eu quiser, já provou isso aqui, vivendo 16 meses aqui com a gente, já deu para ver, esse homem é fiel. Não sabia ele que Davi tinha outras ideias, outras coisas no seu coração. Então esse foi um período talvez considerado o período mais perigoso da vida de Davi, que foi quando ele foi morar entre os filisteus, quando ele se apartou do povo de Deus. Meus irmãos, a lição que eu trago aqui dessa parte introdutória é que nós não fomos chamados a viver de mãos dadas com o mundo. Nós não fomos chamados para viver como uma peça distonante do cenário. Deus quer ver seus filhos pactuais encaixados perfeitamente onde Deus os coloca, na luz, e não de mãos dadas com o mundo, tendo que sobreviver à base de mentira, de faz isso, faz aquilo, conchavos aqui e ali. Deus frustrará os planos e revelará seu livramento para ele. Quem sabe a gente precisa orar por isso também. Deus, quando eu estiver todo enganado, quando eu estiver todo atrapalhado, achando que estou certo, me livra de mim mesmo. Porque a pior coisa é você estar achando que está no lugar certo. Davi está aqui, você vai ver o quanto eu posso, você vai ver meu poder de destruição. E de fato ele tinha. Ele, esses valentes dele, os homens eram fortes na batalha, era para destruir com tudo. E ele está ali, ó, você vai ver. Mas será que Deus vai permitir seu filho fazer isso? Então, algumas aplicações aqui que eu gostaria de trazer dessa primeira parte. O mal se junta para lutar contra os filhos da aliança. Esteja sempre atento. Sempre vai vir alguma coisa. Na nossa vida nós sempre estaremos travando batalhas. Se você não está travando nenhuma, pode ser que você esteja no lugar errado. Não se engane. Se você fugir de uma batalha aqui, vai aparecer outra ali. Por que Davi está entre os filisteus? É porque ele está fugindo da batalha com Saul. Mas agora ele está guerreando contra um monte de gente. Ele nunca fica sem batalha. Então se ilude aquele, vou deixar isso aqui de lado, não quero mais saber disso aqui. Tipo assim, esse meu casamento está dando certo, vou deixar de lado. Vou começar um novo relacionamento, achando que não vai ter outros embates ali também. Então a nossa vida vai ser sempre marcada por momentos assim.
É uma falsa ilusão achar que não existem batalhas. Segundo, os nossos inimigos não serão facilmente vencidos. Nunca pense. Esse povo aqui é ainda a sobra do que Josué não conseguiu destruir. Ele destruiu muitos inimigos, mas os filisteus ficaram. E aí vai se perpetuando como inimigo, e eles vão ficando cada vez mais fortes. Então, os nossos inimigos não vão ser facilmente vencidos. Você sabe quem são seus inimigos? Lembro aqui do livro do Russell Shedd, dos 3 grandes inimigos do cristão: o mundo, a carne e o diabo. Esses são inimigos. Qual que é o pior? Pastor, acho que é o mundo com sua influência. Não, eu acho que é o capiroto, porque ele está rodeando a gente o tempo inteiro. Não, eu acho que sou eu mesmo, meu coração que se inclina para o mal. E nessa luta, irmãos, nós não vencemos facilmente. Temos que estar sempre preparados e vigilantes. Uma outra coisa que esse texto nos aponta: não combina com crente algumas práticas. Não há combinação de luz com trevas. Não combina Davi entre os filisteus. Não combina você em determinados ambientes. Vida dupla. E olha só, quando eu falo vida dupla, não é só porque tem uma mulher aqui e outra lá, não. Às vezes é vida dupla assim: eu quero agradar a Deus, mas também quero as coisas do mundo. Eu quero agradar a Deus, mas eu também quero diversão, entretenimento, que é um dos deuses da nossa época. Vida dupla também pode ser Deus e as riquezas. Vida dupla pode ser Deus e os prazeres. Enfim, não é o seu lugar aí. Deus quer que nós sirvamos a Ele integralmente. Não combina com a gente determinadas ações, e nós devemos buscar uma vida de santificação. E eu diria para aqueles que foram longe demais, como Davi: se você já se distanciou de Deus, se você já foi longe demais, está na hora de retornar, voltar à prática das primeiras obras. É hora de tomar uma decisão importante. Não fique esperando que alguma coisa terrível lhe aconteça para você retornar. O Senhor nos chama hoje mesmo. Avançando no texto, os versos 2 a 5, agora falam dos príncipes filisteus desconfiando de Davi. Olha só que interessante. Cenário de guerra, Davi na retaguarda, junto com o rei Aquis. Os outros príncipes dos reinos filisteus vão chegando, e quando eles vão chegando, quem sabe montados em cavalos, com as suas comitivas, e quando chegam, olham assim, eles ficam logo desconfiados. E a desconfiança: o que esse cara está fazendo aqui? Olha a expressão: o que estes hebreus estão fazendo aqui? Quem é que não sabe que foi um desses que derrubou nosso grande guerreiro Golias? O que esse homem está fazendo aqui? Então os príncipes já ficam ali. É uma atitude prudente até, eu diria. Se fosse ao contrário, a gente não ia também estar desconfiado com isso? Então a gente vê mais uma vez os filisteus agindo de forma prudente e até nos ensinando. É quando o ímpio ensina o crente, né? Por meio do procedimento. Eles estão mais prudentes. Segundo, a estratégia que eles viam ali, eles viam: olha, esse homem tem uma estratégia perigosa. São os príncipes, eles são líderes, eles têm que ver um pouco mais na frente do que os outros. Aquis não estava vendo isso, estava muito envolvido, mas os outros falam: se esse homem, por que ele está aqui? Não é uma oportunidade ideal para ele se vingar, ele se levantar contra nós aqui na retaguarda, arrancar a cabeça de uns de nós e depois falar aqui, ó, e se retratar e voltar de novo para o reino de Israel? Ou seja, os homens já estão vendo assim, ó, estratégia para tentar destruir. Outra coisa que eles consideram: a história. E eles começam a perguntar: não é esse aquele Davi que as irmãzinhas da Saf e Filisteia, não, que as mulheres cantavam a musiquinha? Davi, como é que é? Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Observe, o negócio ficou famoso. Essa história de Davi ficou famosa. Ou seja, eles estão considerando a história. Não é esse homem. Então eles revelam prudência. Eles observam, começam a sentir o cheiro ali de uma estratégia perigosa que pode botar em risco
o seu grupo, eles consideram a história, os príncipes. Rapaz, está igual a primeira história lá de Azeca, eles agindo com prudência mesmo. São os filisteus ensinando como se deve viver. Isso, na verdade, é uma vergonha para nós. E ao agir assim, eles se posicionam. Não queremos esse homem aqui, não. E o Aquis vem de boa. Ele diz, não, rapaz, esse cara aí se fez servo meu. Ele mora aqui mais de um ano que já está aqui. Ele já deserdou. Ele é um desertor. Ele já abandonou seu povo. Ele vai para onde eu mandar. Ele está aqui comigo, é faixa. Só que os outros não estão convencidos disso, não. E nesse sentido, a gente percebe então eles dizendo, não queremos esse homem aqui. Faça alguma coisa. Aquis é pagão, ele não tem princípio de lealdade. A amizade com Davi foi ótima, mas será que ele vai manter essa amizade em nome de uma inimizade com os príncipes? Muito dificilmente. Então a gente vai ver na sequência o que ele vai fazer. Mas nessa parte aqui, a principal lição que a gente destaca é que Deus usa da graça comum dos filisteus para tirar Davi do dilema terrível que ele tinha que enfrentar. Qual era? Eu fico aqui e me revelo quem eu sou? Ou eu fico aqui e luto contra Israel e mato meus irmãos? O que eu faço? Ele se enfiou num buraco. Quem tira ele de lá agora? Para que esse homem foi se meter de querer morar entre os filisteus? Como é que ele vai sair dessa agora? O rei confia nele. E não é uma pessoa só para fugir assim. Tem 600 homens ao seu redor, fora mulheres e crianças. Como é que ele vai sair dessa? Ele está todo enrascado. E Deus vai livrar ele usando os filisteus. A prudência dos ímpios. Isso é o quê? Graça comum na vida daqueles filisteus. Que conseguiu enxergar. Não é, esse cara deve estar querendo alguma coisa. Ele pode se rebelar aqui. Vocês não lembram da história, não? O estrago que eles fizeram? Naquela batalha lá, tem alguém que estuda história aqui. Então Deus vai livrar o seu servo usando dos próprios filisteus, quem diria? E aqui eu trago algumas aplicações para nós desse segundo ponto aqui do texto. Quando homens crentes ou descrentes, quando pessoas agirem com prudência, com preocupação e considerando a história, mexerem na sua zona de conforto, saiba que pode ser Deus te dando livramento. Está mexendo contigo, você não está feliz, vai ficar frustrado, mas essa frustração é porque Deus tem planos maiores. Davi aqui não tem ideia do que vai acontecer, mas Deus está provendo livramento para a vida dele. Na hora ninguém consegue perceber isso, mas depois nós vamos perceber sim, porque é desse episódio que Davi vai depois então poder voltar para Israel. Não vai ter outra situação, é aqui que Deus vai livrar ele. E Deus vai usar os filisteus para esse fim. Uma segunda lição, seja prudente, avalie as cenas de perigo. E aqui, meus irmãos, é aquela hora do corar de vergonha, né? Será que é necessário vir um filisteu para passar na nossa cara que a gente tem que ter prudência? Que a gente tem que considerar a história? Que a gente precisa agir e perceber o mal se levantando? Será que tem que vir um filisteu para nos dar essa instrução? Ou o próprio Senhor Jesus já nos disse para sermos simples como as pombas e prudentes como as serpentes? E perceber as coisas, o mal tentando se enfiar na nossa casa, na nossa igreja, na vizinhança, e a gente perceber isso. Eu digo isso para alguns, né, que estão sem percepção, porque tem uns que a percepção é aguçada. Pastor, já vi. Eu já sei de toda a trama, né? Tem pessoas que já têm tudo aguçado. Outra coisa que eu queria dizer para você, cuidado com as suas amizades. Às vezes você confia em pessoas que não são o que dizem ser. E infelizmente aqui é o contrário de novo. O fiel da história é o Aquis. Davi, o servo de Deus, é o servo que está enganando. E o homem está dizendo, esse homem é um anjo de Deus. Eu não acho um erro nele. E o Davi, que bom.
Mas assim, ele está errado. Cuidado com as suas amizades, viu? Ainda que sejam com crentes. Que às vezes a gente pensa assim, não, servo de Deus, da mesma igreja. Não é não, viu? Às vezes a gente se dá mal. Então fique atento a isso. Aquis acreditava em tudo. Não seja tolo. Também não precisa ficar desconfiado de tudo. Todo o tempo. Aquela fala, juntando com essa, ele começou dizendo... E aí a pessoa começa a fazer um tetragrama, né, e um acróstico das falas da pessoa para poder descobrir a mensagem subliminar. Não, irmãos, deixa de conspiração. Mas assim, observe. Às vezes você está confiando em pessoas que não são confiáveis. Às vezes você está abrindo seu coração com gente que não vai lhe ajudar. E aí vai vir o quê? Frustrações, decepções. Nossos anseios precisam estar em Jesus Cristo. É o único que nunca nos frustra. É o único que nunca nos deixará na mão. É aquele que promete estar conosco sempre. Nunca nos desamparou, jamais nos desamparará. Agora, maldito aquele que confia no homem e faz do braço mortal seu aliado. Não confieis em príncipes. A Bíblia fala o tempo inteiro disso. Coitado do Aquis. Ele se converteu, rapaz. Ele veio para o nosso lado. Tem certeza? Tenho, ele já desertou. Tu tem certeza disso? Não tem coisa pior do que você estar continuando achando uma coisa quando na verdade ela não existe. E aí, Davi, com certeza, depois disso, Aquis, melhor dizendo, com certeza, não deve ter engolido aquilo tão bem, mas ele é rei pagão. Então, assim, não vamos arrumar confusão. O problema é o Davi. Não, tranquilo. Vocês não querem não que ele continue com a gente? Beleza, deixa aqui. Ele não vai se indispor com os outros reis. E o que ele vai fazer? Então vamos ver agora, versos 6 a 10. O que Aquis vai fazer com Davi? Aqui chamou Davi. Parece reunião para demissão de funcionário. O funcionário está lá trabalhando, de repente o chefe chama. Aí ele, o que será que vai fazer? E aí ele vai começar, quando ele começa com muito elogio, aí você já espera, já vai vir alguma coisa aí. Aqui é tipo do que a gente vê, muito comum no mundo dos negócios. Chamou aqui Davi para uma reunião. Usou até as expressões do próprio Davi. Tão certo como vive Yahvé, o teu Deus. Tu és reto. Eu fico imaginando Davi se cortando por dentro. Não sou tão reto assim não. Tu és reto. E me parece bem que tomes parte comigo nessa campanha. Eu quero vencer essa batalha e mostrar que você venceu comigo. Porque nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia que passaste para mim até o dia de hoje. Rapaz, como é bom quando os ímpios elogiam a gente, né? Mas tomara que quando elogiar você não seja por uma mentira, mas seja pelo a sua vida mesmo sendo aquilo, representando a verdade. O homem está aqui, você é reto, você é correto, não tenho nada contra você. Mas é assim, Davi, os príncipes não foram com a tua cara. Os caras estão bravos contigo aí, eles não estão desconfiados. Aí o Davi devia ficar assim, mas como assim? Daqui a pouco ele vai perguntar, mas o que eu fiz? Então ele já fala, olha, os príncipes não te agradam, então é o seguinte, passa ali no RH, assina os papéis, e amanhã cedo, segue o teu caminho, às 5 da manhã de preferência, viu? Quando raiar o dia, já passa lá, faz o acerto, a gente paga o teu tempo de serviço, vai com Deus. Foi um prazer estarmos juntos aí, viu? 16 meses, cara, foi muito bom te conhecer. É isso que ele vai fazer. Volta agora e volta em paz, para que não desagrades aos príncipes dos filisteus. Aí o Davi agora, indignado, que fiz eu? O que achaste do teu servo desde o dia que entrei no serviço até hoje, para que eu não possa pelejar contra os inimigos do rei, meu senhor? E o Aquis disse, aí o Aquis mais uma vez, não adiantou a apelação dele. Bem, eu sei, e que na verdade, aos meus olhos, você é bom, você parece um anjo de Deus, cara.
Olha, foi muito legal a gente ter se conhecido, mas vai na paz. Você vê como é o padrão do mundo, né? O padrão do mundo não tem lealdade. A tristeza que a gente vê é que às vezes a gente não vê lealdade nem entre aqueles que professam fé cristã também. Lealdade é uma palavra que não faz parte dos dicionários hoje em dia. E aquele homem então está ali cabisbaixo, e o rei falando e elogiando ele, tentando dar uma levantada no moral dele. Você é um anjo bom de Deus, mas os príncipes disseram: não suba conosco. Então é o seguinte, levanta de manhã cedo, de madrugada, com os teus servos que vieram contigo, levanta aí e vai na paz. Como é que você acha que Davi se sentiu aqui? Mas você consegue perceber que Deus está usando isso para tirar Davi da armadilha que ele mesmo se enfiou? Os planos de Davi estão frustrados. Ele quer ir junto com o rei, vai nessa batalha. Se lá no meio da batalha ele ia se virar, alguma coisa, nós não temos essa informação, não podemos julgar. Quando estivermos na glória do céu, poderemos conversar com Davi e falar: Davi, me fala qual era a tua intenção. Mas aqui a gente não tem. Mas Deus usou essa situação desses príncipes ficarem com raiva de Davi, não gostarem dele estar ali, de usarem de prudência, e agora Deus vai tirar Davi do meio dos filisteus, e ele vai sair dali cabisbaixo, entristecido, conforme o rei havia falado. Então aqui nós temos um bom retrato de como o mundo age, como é o mundo dos negócios e como são os relacionamentos daquela época e que a gente vê hoje ainda no mundo onde as pessoas só pensam em ter, em possuir e não estão preocupadas umas com as outras. Simplesmente assim, não vai dar certo, então tchau, manda embora. Não se preocupa com as pessoas, com que elas vivem, com que elas enfrentam. Então, da próxima vez que você ouvir alguém te elogiando muito, logo de cara, tu já fica preparado. O que será que vai vir depois? Vai vir uma pancada aí. Mas mesmo que você se frustre e fique decepcionado, Deus pode estar usando essa situação para cumprir seus planos maiores do que os nossos, colocando você nos caminhos dele, que são mais elevados do que os nossos caminhos. Isso deve nos trazer consolo. Planos frustrados revelam livramentos de Deus. Que maravilha para Davi. Se a gente perguntasse para Davi depois, o que você sentiu na hora? Decepção. Depois você parou para refletir tudo isso, eu falo: se ele não me manda embora, como é que eu ia sair daquilo que eu me meti? Como é que eu ia voltar? Como é que eu ia retornar todas as coisas? Então nós vamos ver como é que Davi vai retornar a Israel depois, mas não é hoje ainda, com os acontecimentos dessa batalha. Mas aqui Davi baixa a cabeça, vai entristecido, retornando para o seu lar. E aí aqui algumas aplicações que eu gostaria de fazer. Primeiro, não há lealdade verdadeira fora de Israel, ou para nós fora da comunhão de Cristo. A nossa comunhão precisa ser uns com os outros. Aprenda a ser leal. Desenvolva amizades verdadeiras no Senhor. Não pinte uma amizade ou um ser que não é você. Seja transparente, seja quem você é, em todo lugar. Relacionamentos com transparência são duradouros, porque na transparência a gente já vê o que tem de errado no outro, né? Eu não gosto disso. Você já me disse qual é o teu time, tu já me disse qual é a tua religião, tu já me disse quais são as tuas preferências, aí eu já começo a te respeitar, mesmo que eu tenha opiniões diferentes, do que você apenas manter as aparências. Isso não é verdadeiro. Há 15 anos atrás eu escrevi nessa Bíblia o que eu escrevo aqui para vocês agora. Quando estiver tudo bem, Deus nos tira da zona de conforto para não nos acostumarmos com a simples sobrevivência. Ele quer que cumpramos seus propósitos maiores e vivamos para a sua glória. Eu estava vendo aqui minha compreensão desse texto há 15 anos atrás, que me chamou a atenção. E aí trouxe essa nota aqui para compartilhar com vocês. Às vezes Deus mexe a gente,
Tira a gente da nossa zona de conforto. Por quê? Porque está confortável. Davi vivendo entre os filisteus está confortável, está tudo bem, está ótimo, estou guerreando, estou vencendo, estou escondendo meus erros, estou matando, mas estou escondendo o cadáver, está tranquilo, estamos prosperando, estamos ficando craque nisso, está bom, não está bom, está tudo bem, mas não está no lugar certo, está errado. Às vezes a sua fase boa não está boa, afinal você está longe de Deus. A fase boa de verdade é quando você está junto com o Senhor, ainda que cercado de problemas, mas eu estou em paz com Deus, aí está bom. Não, está tudo tranquilo, sossegado, sem problema nenhum. Está parecendo Asaf no Salmo 73, descrevendo a geração dele. Rapaz, os homens ímpios não só acumulam, ganham mais dinheiro, tudo errado, e ninguém prende eles. Eles se vestem de orgulho, de jactância, não tem ninguém para frear eles. Eles não pegam doença. E eu estou aqui na igreja servindo a Deus, miserável, ele começa a raciocinar errado. Daqui a pouco ele fala: olha, eu lavei a mão na inocência inutilmente, estou perdendo meu tempo aqui. Aí ele entra no santuário de Deus, reflete sobre a verdade e fala: meu Deus, eu estava como um bruto irracional na tua presença. Então às vezes você está até aparentemente numa situação agradável, está tranquilo, mas está errado, está longe de Deus, está pecando contra Deus. No caso de Davi, você vai ser o rei de Israel. Não é para você viver aí entre os filisteus escondido, não é para você ser o cachorrinho do Aquis. Deus o fez para sentar no trono de Israel, e ele não deveria esquecer disso jamais. Agora, irmãos, desilusões, frustrações, elas vão ser sempre doloridas, vão nos fazer chorar, vão nos fazer sofrer, mas é nessas horas que a gente mais aprende também. Frustra uma vez e depois você fala: não, a partir de agora, e aí você segue uma nova direção. Quando você se frustrar, algo importante: não se afaste de Deus. Se frustra e se revolta contra Deus. Mas por que, Deus? Até o dízimo eu dei esse mês. Agora que eu estou lendo mais a Bíblia, logo agora, eu estou passando por esses problemas, mas por que isso está acontecendo comigo? Então às vezes a pessoa começa a se revoltar. Não faça isso, continue servindo a Deus, aproxime-se dele, afinal ele tem livramento para as nossas vidas. Você não vai entender agora, mas vai entender depois. E principalmente, seus planos estão frustrados, as coisas não aconteceram como você queria, perdeu tudo, fale como Jó: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome dele. Adore a Deus em meio à crise. Não é fácil isso, não é nada fácil, mas é o caminho que Deus aponta para os seus servos. Louve a Deus no meio da tempestade, sirva a Deus em meio às crises. Nunca perca a alegria da salvação, porque agora não tem mais as alegrias passageiras dessa vida. Pode até perder o conforto, pode até perder apoios, mas jamais perderá a sua fé, vivendo firmado em Jesus. Isso é o mais importante. Não deixe que as crises roubem a melhor parte do seu coração, que as decepções, as frustrações lhe joguem para longe. Mas eu ainda tenho uma boa nova, que é o que a gente vê aqui em Davi. Ainda que você se afastou, ficou 16 meses nas linhas inimigas, Deus, por ser um Deus pactual, não deixa seus filhos lá se perderem. Às vezes Deus até chama logo para si, para não se perder de vez, vem logo, filho, para cá. E às vezes até a morte pode ser um livramento. Ou então, como fez com Davi, em sua soberania, usou os filisteus para agora fazer Davi sair daquele meio. E tudo bem que ele sai com as orelhas baixas, sai com todo mundo triste, doido para ir para a guerra, mas não vai dessa vez. Deus está no controle de tudo. Deus frustrou os planos de Davi para fazer ele voltar a Israel pela porta da frente e não por nenhuma janela diferente.
Davi há de reinar sobre Judá e depois sobre Israel 40 anos. Deus já ungiu o rei. Você vai ser rei em Israel. Não é aí o seu lugar. E Deus traz ele de volta. Meus irmãos, aqui é onde a gente aplica a doutrina da eleição na nossa vida. Ou você não já percebeu em alguns momentos que parece que você estava se desviando e alguma coisa fez você não se desviar? Que você estava tomando decisões equivocadas, ia fazer coisa errada e não fez. O que lhe freou? Não foi você ou uma pessoa, o Deus soberano que nos escolheu para vivermos para Ele. A doutrina da eleição traz consolo para o nosso coração, porque se não fosse, Deus entregaria cada um a si, para se destruir. Mas a gente erra, e Deus vai lá e pega a gente de volta e fala: vem para cá para o prumo, e Ele traz. Deus seja louvado por isso, porque Ele nos traz de volta, mesmo frustrando a gente. Na cabeça de Davi, cara, eu queria ir para a guerra, eu queria acertar aquele Abner miserável lá. Já tinha brigado com ele outras vezes, eu queria pegar ele uma hora. Ele está lá com a visão dele toda para ir guerrear do lado de Aquis. Deus frustra tudo para tirar essas ideias loucas da cabeça dele. E agora que ele está arrebentado, Deus vai reconstruí-lo. Davi volta desanimado para casa. O capítulo 29 encerra, versículo 21, dizendo: Davi de madrugada se levantou. O homem mandou eles irem logo que o dia amanhecesse, ele e seus homens, para partir e voltar à terra dos filisteus. E os filisteus então vão para a guerra. E Davi assim, foi dispensado. Tem coisa pior? Eu me lembro uma vez que a gente fez uma viagem missionária para o Uruguai. Eu agora não me recordo quem foi, mas algum abençoado que esqueceu de levar a identidade. Na hora de embarcar, não estou com a identidade, perdi a identidade, não dá para ir. Aí eu fico vendo a frustração na hora, o ônibus saindo e a pessoa ficando. Então assim, são situações dessas, dolorosas. Davi está aqui agora, tá bom, Davi? A gente se fala, viu? Deus abençoe, a gente se vê nessa ou na outra encarnação, né? É um rei pagão, e ele vai. E Davi, gente, e ele tem que acalmar. E aí, o que aconteceu? Nós não vamos mais para a guerra. Ainda tem que explicar para os homens todos. E aí todo mundo de cabeça baixa, frustrado, indo embora. Será que Deus lhe dará pelo menos algum consolo quando ele chegar em casa? Onde é que ele mora? Ziclag. E eles vão agora de cabeça baixa para Ziclag. Será que quando eles chegarem em Ziclag vão ter o abraço das suas esposas? Vão brincar com seus filhos? Será que Ziclag estará segura nesse tempo que os filisteus saíram? Ou intentos do mal ainda vão surgir? Meus irmãos, não perca o próximo capítulo 30, porque quando Davi começa a chegar em Ziclag, tem uma fumaça na cidade e eles não vão encontrar ninguém. É uma frustração atrás da outra. Mas não perca aqui, porque também a gente vai aprender como a gente pode lidar com essas situações adversas. Davi se frustrou com Aquis, e aí ele fica: mas com os meus homens jamais me frustrarei. Será que os 600 homens não vão frustrar ele jamais? Ou vão pensar até em apedrejá-lo nas horas de crise? Semana que vem a gente vê isso. Aqui agora, as principais lições que nós tiramos desse texto, então, nós fomos chamados a viver de mãos dadas com Deus e não com o mundo. Deus frustrará os seus planos e revelará seu livramento, mas não deixará os filhos da aliança vivendo em lugares onde Ele não ordenou. Segundo, Deus usa de sua graça comum, a graça comum, agindo nos filisteus para tirar Davi daquela encrenca. E a terceira e a principal lição: planos frustrados podem revelar livramento de Deus. Então, aguarde. Algumas aplicações finais. Primeiro, falando sobre Cristo aqui. A gente não vê Cristo aqui no exemplo de Davi, nem no Aquis, nem nesses pagãos. Na verdade, o nome de Deus aparece uma vez aqui apenas nesse capítulo, e é o próprio rei pagão que o cita. Mas a gente sabe
que a mão soberana do Senhor tem guiado a vida de Davi, assim também Ele tem guiado a sua vida, para trazer você para perto dEle. Cristo vem a nós, e em meio às frustrações, Ele se apresenta como aquele que pode nos ajudar, nos consolar e nos levar para outra situação. Agora, você que é crente, será que você não está tempo demais em algum lugar que não combina com você? Será que você não está envolvido com coisas que não combinam mais com você? Deixa eu exemplificar isso aqui. Eu me converti aos 17 anos e eu não falava com meu pai. E logo me tornei líder de jovens da igreja, mas não falava com meu pai em casa. Combina? O próprio Deus começou a mexer aquilo comigo. Eu falei, eu tenho que ir lá pedir perdão para o meu pai. Não posso viver assim. E fui atrás do velho. Comecei a falar, chorei, igual uma criança. Ele chorou também, nós se abraçamos e nos reconciliamos ali. Graças a Deus foi uma bênção. Não combina algumas coisas. Crente com ódio do outro, não combina. Crente envolvido com sensualidade, não combina. Deus não quer você nessas coisas. Volte ao lugar correto. Não espere grandes frustrações para você acordar e dizer, eita, tenho que voltar. Porque se você só aprende assim, vai vir. Para aqueles que ainda não são crentes no Senhor Jesus, você está frustrado com os padrões do mundo, a forma como o mundo lida, Cristo não age assim. Jesus chama a todos para crerem nele e viverem com ele. Ele jamais os frustrará. Ele estará ao seu lado sempre. E aqui eu diria uma coisa muito importante para crianças e adolescentes. Especialmente nos adolescentes, né? Começa a ter mais entendimento, começa a receber frustrações. Administre suas frustrações. Vai ouvir muito não. Mãe, deixa eu ir na festinha da escola. Não. Os amigos vão no passeio. Não vai não. Mas mãe, todo mundo vai. Não. Filho que ouve muito não, acha que é a pessoa mais infeliz da face da terra. Deus está te livrando, abençoadinho. Porque se tu não tivesse um pai e uma mãe para te dizer não, tu ia se meter em tudo que não prestava. Então agradeça a Deus. E você que é pai, aprenda a dizer não. Viu, pastor? Não. Diga não. Não deixe para todo canto não. Mas o que tem? Não vai acontecer nada. Só precisa uma situação para acontecer tudo. Nós devemos ter esse zelo. Igreja, esteja preparada para receber pessoas decepcionadas e frustradas. Às vezes as pessoas chegam ao nosso meio arrebentadas pelas experiências que passaram. E nós precisamos ter paciência com essas pessoas também. Apresentemos Cristo para elas. E para nós que estamos aqui na região sul, não desanime diante dos retrocessos. Nesses dias que a gente começou só a pensar que a chuva ia destruir tudo de novo, você fala, meu Deus do céu, já começa a ficar desanimado. Não desanime, espere no Senhor. Se vier outra enchente daquelas terríveis como aconteceu, o que nós vamos fazer? Vamos enfrentar. Vamos enfrentar. Talvez vamos enfrentar melhor do que da primeira vez, que a primeira vez estava sem experiência nenhuma, agora já estamos expertos no assunto. É tanto que está todo mundo com informação, não é? A primeira vez ele não tinha informação nenhuma, agora toda hora chega uma mensagem, um aviso, alerta amarelo, alerta vermelho, alerta aqui e tal, só para ir testando, todo mundo recebendo informação. É outro momento. Não deixe as frustrações arrancarem o que há de maior dentro de você, que é a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Cristo usa situações frustrantes para o seu crescimento. Então adore a Deus, sirva a Deus, mesmo em meio às frustrações. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.